esse é o Tour História. Estamos aqui para apresentar os patrimônios e monumentos da cidade de Campos do Goytacazes. Vem explorar essa aventura histórica com a gente. Então, pessoal, aqui é um chafariz belga inaugurado em 1906. Ele foi trazido da Europa pelo Sindicato de Abastecimento de Água de Campos, o Campos Syndicate, como uma forma de presente pelos serviços prestados na cidade. E esse chafariz faz parte da Praça Quatro Jornadas que estabelece uma ideia das 4 lutas rebeldes que teve na época do Brasil colonial. E aqui vocês podem observar que tem todas as estruturas e os simbolismos da época do início do século XX. Aqui onde vocês veem o Central Plaza Shopping, nesse mesmo terreno, ficava o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos. Ele foi fundado em 1732, como vocês podem observar, ele não se localiza mais aqui, pelo motivo de ele ter sido demolido no ano de 1962. Só que na época ele já tinha sido reconhecido pelo IPHAN como um patrimônio em 1943. Só que em 1962, no governo de Jânio Quadros, ele foi destombado para ser demolido e ir para outra localidade da cidade. E o prédio, com todos os seus aspectos de arquitetura barroca, com com as suas características do Brasil colonial, foram demolidos. Tem uma parte memorial na igreja hoje, mas se perdeu muito essa memória e essa identidade da época. Aqui é o solar do Visconde de Araruama. Ele foi construído no final do século XVIII e início do século XIX para ser morada do Visconde, que ele tinha sua fazenda lá na cidade de Samanta, uma cidade vizinha aqui do município de Campos. E ele, depois desse tempo de ser morada do Visconde, foi cedido à municipalidade e passou a ser, já foi Câmara, já foi Prefeitura. Entre todo o século XX, em 1979, a Prefeitura desocupou esse solar por causa de toda a reestruturação que já estava em estado muito frágil, porque é um solar histórico do século XVIII e início do século XIX, como a gente já bem falou. Então, só passou por obras de restauração em 2012, e para virar o Museu Municipal de Campos, que é onde hoje se encontra essa ocupação. Aqui é um monumento em homenagem aos voluntários da pátria, homens campistas que saíram para participar da guerra. Ele é conhecido como o Monumento dos Expedicionários. Ele foi inaugurado para colocar os restos mortais desses soldados que perderam suas vidas na Segunda Guerra Mundial. E ele foi inaugurado no final dos anos 40, mais precisamente em 1948 e 1949. E ele tem mais de 2 metros de altura. E ele ainda tem essa ideia de simbologia de todas as pessoas que passam aqui nessa praça central da cidade, de que teve homens que deram suas vidas numa guerra que não era pertencente a eles, mas que teve esse monumento para resgatar essa memória deles depois de tantos anos.
Aqui é uma placa inaugurada no ano de 2011 para resgatar o nome desses voluntários da pátria que foi para essa homenagem desse monumento. E aqui se conta o nome desses 6 soldados que perderam suas vidas nas forças armadas lá na Itália, que está aqui a descrição, e o ano que eles morreram foi propriamente em 1944 e 1945. Aqui é a Basílica Menor do Santíssimo Salvador. É conhecida até hoje como a matriz da Diocese de Campos, e isso vem desde a época da ocupação colonial. É a igreja da praça principal, e ela teve várias transformações durante o tempo. A primeira versão ela era de características arquitetônicas barroca, e depois teve outras versões de acordo com os movimentos artísticos da época, e em 1937 e 1940 teve essa última versão em estilo neoclássico, que afinilou essas duas torres, e até hoje ela tem esse estilo neoclássico, e é a igreja do Santíssimo São Salvador, que é o padroeiro da cidade de Campos dos Goytacazes. Aqui a vista panorâmica da Praça do Santíssimo Salvador, que fica em frente à Catedral também de São Salvador, e é onde acontece a festa do padroeiro todo dia 6 de agosto, que tem as barraquinhas com seus tão tradicionais doces e salgados, e principalmente os doces de Aquitânia e a terra do açúcar. Aqui é um monumento em homenagem a José do Patrocínio, o tigre da abolição, dos principais nomes do movimento abolicionista que deu origem à Lei Áurea em 1888. Aqui retrata uma simulação do José do Patrocínio no púlpito, discursando para a princesa Isabel, tentando a convencer de toda a luta social dos movimentos abolicionistas que aconteceu durante todo o século XIX, que culminou na Lei Áurea pelas lutas sociais dos escravizados em 1888, e aqui é um monumento em homenagem a esse momento, toda uma retratação, uma simulação, e esse monumento serve para resgatar essa memória e a importância desse campista na história nacional. Inaugurada em 28 de março de 1935 para ser a sede da comarca de Campos dos Goytacazes, o Palácio Nilo Peçanha hoje funciona como a Câmara Municipal de Campos. Pois no ano de 2007 o fórum se mudou para uma localidade maior por causa de todos os processos administrativos que a comarca engloba, não só a cidade de Campos, mas outras cidades da região norte fluminense. E aqui vocês podem ver que tem características do Partenon da antiga Grécia, dando essa ideia de democracia grega para um prédio totalmente histórico, que, como eu já falei, foi inaugurado em 1935, e tem ainda suas características desse ano até hoje vistas a olho nu. Aqui é um monumento em homenagem a Nilo Procópio Peçanha. O Nilo Peçanha, como a gente faz popularmente, foi o primeiro e único presidente negro da história da República. Ele foi campista, nascido na região de Morro do Coco, uma região rural, mais afastada da região central, como a gente está agora aqui em Campos. Ele foi grande destaque no movimento republicano, foi presidente do estado da Guanabara, foi presidente da República entre 1909 e 1912, e dá nome também ao Palácio Nilo Peçanha, que é o antigo fórum, como a gente já bem falou nesse vídeo. Então aqui ele traz um monumento em homenagem para a gente atribuir essa ideia, esse resgate, essa ideia de quem foi ele na história, as pessoas
terem nessa estátua a personificação desse grande vulto da história campista. Nessa parte da nossa aventura histórica, viemos apresentar o quadrilátero histórico, que faz parte de 4 arquiteturas aqui dessa praça da região de Campos, que tem, como a gente apresentou, o fórum, o antigo fórum que hoje funciona a Câmara Legislativa. Necessariamente aqui, onde estamos falando, fica a praça do Barão do Rio Branco, que tem o coreto. Esse coreto aqui, vocês podem observar que ele é bem do início do século XX. Ele foi inaugurado em 1916, onde teve obras de melhoria e saneamento básico em Campos. E faz parte também desse quadrilátero histórico. E ao fundo vocês podem observar o Museu de Humanidade de Campos. E também aqui ao lado, como a gente já bem falou no vídeo, é a Vila Maria, que é a quarta parte arquitetônica do quadrilátero histórico. Então, retomando, é o fórum que hoje funciona a Câmara Municipal Legislativa, a Câmara dos Vereadores, a Praça Barão do Rio Branco com toda a sua arquitetura em arte déco, e o Liceu de Humanidade de Campos, que a gente vai chegar mais lá no fundo, e a Vila Maria, formando o quarto elemento desse quadrilátero histórico, essa grande praça. Essa grande praça que também dá essa ideia de memória, identidade cultural e histórica da cidade de Campos, e todo o seu desenvolvimento no século XIX e XX, dá pra gente perceber através dessas características arquitetônicas. Aqui se localiza a Vila Maria, atual reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, mas foi construído esse prédio em 1918 como presente do esposo da Maria de Queiroz, a Finazinha de Queiroz, por isso que o nome é Vila Maria, pelo seu esposo, um grande industrial, o Atilano Crisóstomo. E como podemos observar, ela é em estilo eclético e durante todo o século XX serviu como uma referência de uma grande casa, de uma grande riqueza, uma riqueza patrimonial, porque a família é muito rica. Então, através da arquitetura da casa, quis mostrar o seu poder através da construção, e hoje funciona como uma referência cultural e também faz parte da memória patrimonial de Campos e a identidade também aqui do quadrilátero histórico, que é essa parte que a gente vai contar do nosso tour história. Então aqui é a Vila Maria, como vocês podem ver, ela é bem mais elevada do que a praça em si, para dar essa ideia de grandiosidade, essa ideia de poder econômico e riqueza que a família do Atilano Crisóstomo e a Finazinha de Queiroz queria passar. Foi uma das primeiras obras de grandiosidade, essa em 1918. O fórum aqui, ele foi inaugurado em 1937 também, para dar esse poder, mostrar como a justiça de Campos, a comarca de Campos, queria trazer a ideia de democracia ateniense com as suas pilastras, trazer essa ideia de democracia clássica e trazer a sua importância arquitetônica, para mostrar a ideia que a comarca queria trazer nesse início do século XX, nessa primeira metade do século XX. O coreto também de 1916, então vocês podem observar que toda a primeira metade do século XX teve essa construção, e essa construção desse quadrilátero histórico aqui. Esse coreto ele é utilizado hoje para festivais, para feiras de pescado, para feiras de carros antigos, para trazer essa ideia de praça pública. E o coreto também, né, no início do século XX, queria trazer essa ideia de musicalização, de festividade, e está tentando se resgatar. Esse ano já teve 2 eventos aqui, trazendo essa ideia acústica do nosso coreto, que vocês podem observar também ao fundo, que tem essa ideia das arborizações, que dá essa ideia de aconchego, dá essa ideia de ser um espaço convidativo, um espaço até bucólico. E o Liceu de Humanidade de Campos, que era o solado Barão da Lagoa Dourada, que foi um grande barão, um grande político na cidade, que queria também fazer essa construção da sua casa mais perto da cidade. E depois que ele faleceu e o solar ficou para a municipalidade, fez-se a ideia do Liceu Provincial, e depois, como até hoje é, o Liceu de Humanidade de Campos, que foi inaugurado em
em 1888. Aqui é o corredor histórico, o corredor histórico cultural do município de Campos. É um projeto da Câmara Municipal que foi fundado em 2011 e funciona até hoje, que tem esse corredor com vários bustos em forma de monumento de várias personalidades históricas campistas. Venha conhecer com a gente, porque faz parte desse tour histórico, essa aventura histórica que a gente quer proporcionar a você. Aqui é o José Carlos do Patrocínio, que foi um jornalista e um escritor da cidade de Campos. Ele teve grande destaque no século XIX para a história política e história jornalística também, que Campos é um grande expoente junto com o jornal Monitor Campista, que ele também fez parte. Então está aqui esse monumento, esse primeiro monumento corredor histórico cultural, dando destaque a essa grande personalidade e sua importância na história de Campos. E aqui, continuando, nós temos o capitão Ricardo João Pires, que foi o campista e foi pioneiro na aviação militar. Também tendo destaque aqui no corredor histórico para mostrar a importância dele na história da aviação e o destaque dos campistas na história nacional. E o próximo monumento é o da Benta Pereira. A Benta Pereira teve destaque na história colonial do Levante, o Levante de 1780, que ela foi contra os donatários dos Visconde de Acerca, que ela tinha terras e tinha grande importância, e ela fez um levante revolucionário. Então aqui está destacada a primeira mulher que teve esse pioneirismo na história de Campos, de defender os movimentos sociais. E aqui também conta que ela foi uma heroína campista, líder do movimento do Levante, que pôs fim ao domínio dos assecas em 1752, que ela hoje está sepultada no solar do colégio, que é outro patrimônio que vai estar dentro do nosso vídeo aí do Tour História, que é onde hoje funciona o arquivo público, mas é o solar do colégio, com todas as características jesuítas, mas vocês vão ver mais à frente. Continuando nosso corredor histórico, tem outra personalidade, que é o Saldanha da Gama. O Saldanha da Gama, ele teve grande destaque também no século XIX. Ele foi oficial da Marinha e representou vários países. Então ele foi um almirante muito importante na história da Marinha. Nasceu e cresceu aqui em Campos e tem esse destaque na história da Marinha. Então várias personalidades campistas que estão destacadas aqui nesses monumentos para resgatar mesmo essa identidade, essa história de Campos através desses bustos, para as pessoas terem conhecimento e importância de Saldanha da Gama na história nacional da Marinha, e está aqui representando o corredor histórico. Esse aqui foi outro abolicionista, que é o Luiz Carlos de Lacerda. Teve o José do Patrocínio, mas também junto com o Luiz Carlos de Lacerda, que ele foi jornalista e um líder abolicionista, e teve grande destaque na história da abolição aqui de Campos e também da província do Rio de Janeiro, destacado aqui também nesse busto, nesse corredor histórico-cultural. Um mapa feito pelos 7 capitães, é a réplica do mapa do Couto Reis, que foi uma das primeiras mapas topográficos dos relevos e dos rios, das lagoas, que foram sendo descritos por Couto Reis, que foi mandado pela coroa de Portugal para reconhecer essa região. E esse é o mapa topográfico do distrito de Campos, que hoje é uma importante referência na história do Norte Fluminense. Aqui é a ata de posse da Câmara dos Vereadores. Em 1º de janeiro de 1653, teve a primeira reunião da Câmara dos Vereadores de Campos. Então, aqui é a ata de posse, uma forma simbólica de retratar, através também desses monumentos, de resgatar essa memória e essa identidade para as pessoas, para os turistas e para os campistas também terem conhecimento.
Aqui é o busto da mãe do José do Patrocínio, a Justina Maria do Espírito Santo, que ela foi uma escrava de uma fazendeira. E Justina tinha 13 anos quando engravidou José do Patrocínio, então ela também foi importante, uma importante personalidade mais da massa social, e que está aqui retratada nesse corredor histórico. Foi mãe do grande líder abolicionista da história do Brasil. Aqui é o busto do Júlio Freidi. Júlio Freidi foi o grande pesquisador e também autor da obra Subsídios para a História de Campos do Goytacazes, que é uma obra grande referencial para pesquisas da história colonial e imperial também do Brasil, e está aqui retratado nesse corredor histórico como uma também grande personalidade, porque ele foi um estudioso, ele divulgava os seus trabalhos. Essa obra é uma obra de referência para a história regional de Campos. O próximo é também um grande pesquisador e uma importância muito grande, porque é o Alberto Federico de Moraes Lamego, Alberto Lamego, que foi um pesquisador da história do Brasil, autor também de uma obra que é grande referência, que é a Terra Goitacá. Essa obra Terra Goitacá, ela também narra sobre toda a história colonial, toda a história imperial de Campos na história nacional, que é a história do Brasil. E ele tem grande destaque na história na história e na geografia da região sudeste, e está aqui retratado nesse busto, porque ele é uma grande referência, um grande pesquisador para a história regional, para a história nacional também, com as suas obras em 7 volumes, que é a Terra Goitacá. Por último, não menos importante, o Alberto Ribeiro Lamego, que é o filho do busto que a gente acabou de ver. Ele foi geólogo, poeta, escritor e teve título na Academia Brasileira de Geografia e do Instituto Pan-Americano da Geografia. Ele teve grande importância nessa área da geologia e geografia. Também se desbruçando nas pesquisas de seu pai, ele tomou frente e deu continuidade a essas pesquisas e essas publicações sobre a história e geografia do estado do Rio, da região sudeste, e virou essa referência. Hoje falaremos sobre os jesuítas no Brasil, que coexistiam entre os séculos XVI e XVII até a sua expulsão em 1750 pelas reformas pombalinas, uma reforma administrativa da coroa portuguesa. Estamos chegando numa construção jesuíta no distrito de Copos, em Campos do Goytacazes, que hoje funciona um arquivo público, e vamos ver comprovações arquitetônicas que aqui é uma construção jesuíta. Estamos em uma construção jesuíta datada no século XVII nas fontes históricas, e que tem relatos que ela começou por volta de 1650 pela mão de obra escrava indígena dos Goitacás, que era uma tribo da região de Tocos, e que terminou em 1710 com o objetivo de catequizar os índios para doutriná-los na cultura cristã. Nesse prédio de construção do século XVII, tinha o objetivo de segurança para que os jesuítas dentro do prédio observassem qualquer invasão indígena do lado de fora, e os indígenas não veriam quem estaria do lado de dentro. Então essa aqui se chama uma seteira. Estamos dentro da capela Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio Loyola. Santo Inácio Loyola é referência à capela porque é o patrão da Ordem dos Jesuítas, e também dá nome ao altar-mor que aquele banner representa, que também é dedicado a Nossa Senhora da Conceição, e ao patrão jesuíta Santo Inácio Loyola.
Aqui se encontra a ideia dos altares, que eles foram desmontados quando foi desapropriado em uma outra época. Aqui se encontrava um altar todo em estilo barroco, o altar-mor, que era exatamente esse aqui, localizado exatamente aqui, que era dedicado dava o mesmo nome à capela, que é a Nossa Senhora da Conceição e a São Inácio Loyola. Aqui ficavam os altares auxiliares, esse dedicado à Nossa Senhora das Dores, esse aqui do meio, que tem os fragmentos abaixo, era dedicado ao Divino Espírito Santo, todos em estilo barroco e folhados a ouro. E esse aqui era o Arcanjo São Miguel, que também tinha representações indígenas na parte de cima. Aqui se encontra o fragmento do altar-mor, que estava falando anteriormente, todo em estilo barroco com suas dimensões e também todos folhados a ouro, com comprovações, que remete da época dos jesuítas, que foram eles que trouxeram esses altares de estilo europeu. Esses são marcos jesuítas em granito, que tinham o objetivo de demarcar territórios jesuítas e foram encontradas aqui nessa construção em escavações arqueológicas. Podemos observar que aqui apresenta uma marcação de territórios jesuítas nessa construção do século XVII, que reafirma a nossa aula sobre a ocupação jesuíta no período colonial brasileiro. E fica por aqui o nosso Tour História, onde você pode conhecer patrimônios e monumentos da cidade de Campos em forma de um tour turístico para você saber as curiosidades, olhar os detalhes dos monumentos, as curiosidades, a história e também um guia para se você quiser conhecer a nossa cidade aqui, Campos dos Goytacazes, ter já um roteiro mais direcionado para a parte histórica e cultural da nossa cidade. Foi muito bom fazer esse projeto em parceria com o programa Cultura nas Redes 2, com o apoio da economia criativa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente quis fazer realmente essa aventura histórica com vocês. A gente espera que tenham gostado todas as expectativas. Esperamos que você tenha gostado dessa aventura histórica, de todas essas vivências, todas essas curiosidades esclarecidas. Pensamos para ser uma forma bem direcionada, bem objetiva, que vocês tenham visto nos mínimos detalhes, nas curiosidades, nossas pesquisas sobre todos os monumentos e os patrimônios aqui da nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Foi uma pequena parte de uma vastidão de patrimônios e monumentos. A gente objetivou mais a parte material, mas também tem vários patrimônios imateriais, quem sabe uma segunda edição. Então aqui a gente finaliza, a gente espera que tenham alcançado tomara que vocês tenham gostado até aqui. A gente fez com muito carinho, muita dedicação durante todo esse ano de 2022, pensando nos mínimos detalhes. E quem sabe depois aparece mais outra edição aí com mais patrimônios, mais aventuras históricas e mais tour história. Até mais!